Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Filipenses, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vamos ficar de pé para orarmos ao nosso Deus. Oremos. Pai querido, obrigado, Pai amado, por esse momento, Senhor, por estarmos na Tua casa, pela Tua ceia que já foi realizada, pela sessão, Senhor, da igreja que foi feita. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue abençoando a cada um de nossos irmãos, nossas irmãs, a permanecerem sempre firmes e constantes na obra do Senhor. Ajuda mesmo, Pai, dá condições, dá ânimo, dá força. E abençoa, Senhor, cada vida, que possa, Senhor, de fato, sermos transformados a cada dia no nosso entendimento. E que possamos mesmo nos esvaziar de nós mesmos a cada dia, Senhor. Pai querido, cuida dos enfermos, cuida, Senhor, de nossos irmãos, nossas irmãs, estão enfrentando, Senhor, os dias de enfermidade. Nós clamamos, Pai, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia, conforte o coração e esteja, Pai, instruindo dentro da sua palavra e da sua vontade o propósito de todas as coisas da nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai. Clamo pelos nossos queridos irmãos e irmãs que, Senhor Deus, têm deixado de estar na Tua casa. Nós clamamos por eles. Pedimos que o Senhor não os deixe cair em tentação. Pedimos, Senhor, que o Senhor os ajude a recobrar ânimo, força, para estarem aqui, Senhor. Cuida de cada necessidade, cuida de cada vida e abençoa, Pai Celestial, a sua palavra. O Senhor é o Criador dos céus, da terra e de tudo que existe, Pai. Toda a vida, toda a criação. Porque o Senhor, Pai, é pleno, é eterno, é grandioso, é magnífico. E nós clamamos, Senhor, as suas misericórdias sobre a nossa vida. Abençoe, Pai, este momento, para que todos, Pai, os seus filhos, estejam atentos à sua palavra e sejam, Pai, tocados, edificados, transformados, consolados, instruídos em toda a sua justiça. Perdoa, Pai, os nossos pecados, que são tantos, mas é no nome do seu Filho amado, o Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. O Senhor Jesus Cristo
ele veio para ser o Cordeiro de Deus e também, como um filho amado, veio revelar o Pai, revelar sua natureza. Então Jesus o Cristo, falando e pregando a sua palavra, ele diz assim: se conhecesseis a mim, conheceríeis o meu Pai. Jesus veio revelar o Pai a nós. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu faço o que o meu Pai me ordenou. Eu falo as coisas que eu vi do meu Pai. E aí Jesus ele diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus saiu para revelar aos homens que eles não tinham somente um Deus, mas um Pai. Pai nosso que estais nos céus. O meu Pai, o nosso Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus veio falar do Pai, revelá-lo, trazer ao conhecimento dos corações dos homens quem era o Pai. E aí ele diz lá em Mateus: quem conhece o Pai, conhece o Filho. Quem conhece o Filho, já foi revelado a ele quem é o Pai. E isso, meus irmãos, é o que Jesus ele veio fazer, revelar o Pai, para que os homens pudessem conhecer quem? O Filho. E a vida eterna é esta. Isso é João 17:3. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a seu Filho, Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus veio revelar o Pai, porque a todo aquele que fosse revelado o Pai, ele conheceria o Filho. Jesus andou no meio dos homens que diziam conhecer a Deus como Pai, mas quando Jesus está diante deles, eles não conheceram o Filho. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, também foi revelado a ele o Filho. E o apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos da igreja de Filipos, mas não somente aos irmãos da igreja de Filipos, ele diz que cada um de nós tem um propósito como filho de Deus. E aí ele diz que a minha ardente expectação e esperança é que continue com ousadia, com fervor, com força, e no meu corpo, seja na vida, ou seja na morte, Cristo seja manifesto aos corações. Cristo seja manifestado, para que os homens conheçam o Filho, e conhecendo o Filho, é revelado a eles o Pai, porque então, eles já têm o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, que em meio, entre a vida e a morte, o entendimento de viver Cristo, que uma vida só tem sentido se a sua vida, se a nossa vida, se uma igreja de Jesus, ela só tem sentido se for para revelar em cada um de nós o Cristo. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes, os propósitos das coisas da nossa vida. Nós precisamos de emprego. Emprego.
Mas para quê? Para satisfazer a minha vontade ou para que Cristo seja revelado a alguém? Se eu fico doente, qual é a função de um doente? É aonde ele chegar como filho de Deus, ele revelar quem é Cristo. E talvez nós estamos ficando doentes, ou precisamos ficar doentes, para ir para o hospital, para encontrar alguém. Para nossa boca não ficar fechada. Talvez Deus vai mandar a gente para longe, para que alguém conheça e seja revelado a ele, o Cristo. Talvez Deus vai mandar você para a escola, para que o seu professor conheça Cristo, para que os seus companheiros de sala conheçam quem é você e quem é Cristo, para que lá no seu trabalho, os seus companheiros de trabalho possam te identificar como um filho de Deus. Para que não seja somente pelo salário, mas seja pelo revelar quem é Cristo, seja na vida. Então Paulo está dizendo, a minha vida só tem sentido se for para revelar quem é Cristo. E quero dizer para os irmãos que nós temos que pedir a Deus misericórdia, para que o dia que chegar nossa hora, de estivermos num leito, ou acontecer alguma coisa terrível conosco, que nós não venhamos a blasfemar contra Deus, e nem reclamar de nada. Eu contemplei os dias finais de duas pessoas. Uma delas viveu praticamente um bom tempo da sua vida dentro de uma religião criada em cima do nome de Cristo. E uma outra, que no fim da sua vida, nas suas dores mais terríveis, uma alma que não foi criada dentro de uma religião firmada sobre o nome de Cristo, mas que teve um dia um encontro com a pessoa de Cristo. Porque não confunda religião criada em cima de nome de Cristo com a pessoa de Jesus Cristo. Essa outra pessoa teve um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E sabe qual eram as palavras? De uma noite bem longa, pode me levar, Senhor, porque eu já estou pronta. Enquanto a outra gritava, xingava, blasfemava. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: a vida de um filho de Deus não tem sentido algum se não for para revelar Cristo. Aonde quer que seja. Deus não quer que nós vivamos muito.
Deus quer que a gente encontre verdadeira vida. Colossenses, capítulo 4. O Paulo escreveu da mesma maneira aos irmãos aí de Colosso, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Então ele não escreveu somente para a igreja de Filipos isso. Ele escreveu para todas as igrejas. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Não abre a porta da prisão, não. Abre a porta da palavra. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Esse é o dever da nossa vida. Um homem que está preso não está suplicando para sair da prisão. Ele está suplicando para que a porta da palavra de Deus ela se abra. Ele não está suplicando para trocar de carro no final do ano. Para aumentar a casa. Para pedir aumento de salário. Para que as suas questões humanas sejam resolvidas. Ele está pedindo para que a porta da palavra de Deus se abra. Para que o propósito da sua vida se cumpra, que é manifestar Cristo. Mateus capítulo 7. Jesus falando com seus discípulos, ele diz, versículo 22, que muitos estarão firmados sobre uma religião construída sobre o nome de Cristo, mas que nunca, verdadeiramente nunca, encontraram a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, eles vão falar, no teu nome. No seu nome expulsamos demônios. No seu nome profetizamos. Religião. Não o encontro com a pessoa de Jesus Cristo para transformação de vida. De entendimento. De viver. Muitos me dirão, versículo 22, naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome não temos expelido os demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. E eu vos direi abertamente, vocês nunca se encontraram comigo. Vocês nunca se encontraram verdadeiramente comigo. Eu não conheço vocês. Porque a finalidade de um filho de Deus, tendo muito ou pouco, sendo aos seus olhos pobre ou rico, é revelar quem é Cristo. E Jesus diz, cuidado com as religiões que são criadas em cima só do meu nome, mas que nunca verdadeiramente encontraram
a pessoa de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Se a nossa vida não é de um compromisso integral, incondicional, com a pessoa de Cristo, é bem provável que você ainda não encontrou com Ele. Vou repetir de novo. Se a nossa vida não tem um compromisso integral é porque talvez ainda nós não encontramos a pessoa de Jesus Cristo. Só encontramos uma religião que fala de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 1. Saulo consentiu, ou consentia, na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Este homem chamado Saulo, um homem que dizia conhecer a Deus, criado dentro de uma religião, instituído sobre questões de palavra de Deus, é este homem que está escrevendo aos irmãos, depois de ter tido um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Ele assolava, arrastava, prendia, encarcerava. Versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lhe pediu cartas para sinagogas, que achasse alguns que eram do caminho, e assim homens como mulheres, levasse preso para Jerusalém. Seguindo eles a estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. A partir desse momento aqui, passado algum tempo, ele já não foi chamado mais de Saulo, mas Paulo. Por isso que ele diz agora, depois de um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, quem sabe ainda precisa encontrar com a pessoa de Jesus Cristo. Se não temos um compromisso incondicional, integral, é porque ainda nós não encontramos com esse Jesus, com a sua pessoa.
levanta, entra na cidade, versículo 6, aonde te dirão o que te convém fazer. A partir deste momento, este homem se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus que o mundo já viu. Porque ele teve um encontro com a pessoa de Cristo. Paulo, ele diz que todas as oportunidades ele aproveita para que Cristo seja manifestado. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1, 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, quando você ficar sem um emprego, isso vai contribuir para o Evangelho. Quando você ficar doente, isso vai contribuir para o Evangelho. Porque aí o médico vai ouvir de Jesus, o enfermeiro vai ouvir de Jesus, os pacientes vão ouvir de Jesus. Porque Cristo será manifestado a eles. Eu quero falar para vocês que as coisas que me aconteceram foram progresso. Versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Quer na vida, quer na morte, Cristo seja manifestado. Paulo estava preso não porque roubou. Tráfico de droga. Matou alguém. Lava-jato. Não. Paulo está preso. Quero falar para você por que ele está preso. Ele está preso porque ele fez tudo que Deus mandou. Então, quando você fizer tudo que Deus mandar e você for preso, aí você não blasfema e não reclama. Porque ele só está lá porque ele fez tudo o que Deus mandou. Ele não se converteu na prisão. Ele foi para lá para que muitos ouvissem e que fosse manifestado ao coração deles Cristo. Então, quando você fizer tudo certinho que Deus mandou, e a coisa não for do jeito que você queria, a guarda pretoriana, demais pessoas ouviram do Evangelho. Versículo 15. E aí Paulo ele continua dizendo
Tem muita gente pregando por muito motivo, tem muita gente indo na igreja por muitos motivos. Olha só. Alguns, efetivamente, proclamam Cristo por inveja, porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa isso? Que importa? Paulo não está dizendo que essas pessoas estão pregando uma heresia. Paulo está dizendo que eles estão pregando Cristo. Então, se você um dia decidir ir embora, por favor, vá a um lugar, pelo menos, que pregue Cristo. Para que, se você ainda não encontrou o Cristo, você possa encontrar Ele. Se a palavra está muito pesada, você procura um lugar mais light. Que se adequa às suas vontades. Aquilo que você gosta de ouvir. Mas que, por favor, que pregue Cristo. E aí talvez você vai encontrar com Ele. Tem muitos motivos que podemos vir para a igreja. Motivos verdadeiros e outros nem tantos. Que importa? O importante é que você esteja sentado aqui. Porque você vai ouvir de Cristo. Se você veio atrás de ouvir uma palavra para te animar, uma bateria para te carregar durante a semana. Não. Ouvir alguma coisa que agrada o seu ego. E aí você vai sentar e vai ouvir de Cristo. Porque vamos falar a verdade, irmãos. A gente odeia pelo nome ou pela pessoa de Cristo? A gente dá pago de moeda. Você fez, vou fazer para você. Pelo nome ou pela pessoa? Por quem que a gente faz essas coisas? Garanto que não é por Cristo. Porque Cristo não está no meio dessas coisas. É por uma outra pessoa. E Paulo está dizendo que importa o motivo pelo qual você veio aqui. O importante é que você vai voltar para sua casa e você ouviu de Cristo. O que um filho de Deus tem que fazer? Manifestar Cristo. Que importa? Desde que Cristo seja pregado. Versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Em nada. Antes, com toda a ousadia, como sempre, e também agora, será Cristo engrandecido do meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, quando alguém ficar doente, você ora para Deus fortalecer ele. Se preciso for, você pega na mão.
E se for da vontade de Deus, ele vai sair de lá ou não? E se não for, que pelo menos aqueles que rodearam ele ali possam ter ouvido de Cristo. Versículo 21, até na vírgula. Portanto, o viver para mim é Cristo. Paulo, ele diz, se estou preso, Cristo é manifestado. Se estão pregando por motivos mais terríveis, Cristo é manifestado. Se estou entre a vida e a morte, Cristo é manifestado. Portanto, para mim, o viver é Cristo. O que vai valer no final de todas as coisas é isso. Para mim, o viver é Cristo.